acredito, na minha geração fui escolhido para mudar essa nação. Alô, geração, eu acredito. Hoje nós estamos com uma responsabilidade imensa, né? Estamos aqui representando o nosso querido pastor Fábio, que está na Europa pregando e também fazendo podcast. Pastor Fábio, ele tem sido um canal de Deus, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E está sendo muito bem recebido na Europa, fazendo a obra de Deus. E nos incumbiu da responsabilidade de representá-lo, né? Substituir ele não é fácil, né? Nós não chegamos no nível. Ele é um ótimo apresentador de podcast, mas estamos aqui e hoje com uma figura, né? Um ser ilustre, um filho de Deus. Dr. Ivan Luiz Rosa, psicólogo, formado também no EMDR. Falei certo ou não? Isso. EMDR. Pastor e doutor Ivan, que honra tê-lo aqui no Eu Acredito Podcast. É isso aí, estamos diante dessa responsabilidade, sabendo que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pois é, meus irmãos, a gente está vivendo em dias que parece que está todo mundo surtado. Eu quero que o senhor me corrija, pastor Ivan. Eu falo hoje duas profissões, né? Que eu acredito que os jovens deveriam pensar muito hoje, que é a questão tecnológica, porque até a medicina a gente está vendo aí que a China lançou agora um monte de robô lá que está dando atendimento com precisão de acerto de 80%. Então a pessoa vai diante de uma máquina, fala tudo o que está sentindo e sai o diagnóstico, o remédio já. Né? Mas a questão da psicologia eu vejo que é uma necessidade mundial, principalmente no Brasil, né? Que é o país mais ansioso do mundo, a gente vai tratar sobre isso. E aí a tecnologia está roubando o trabalho, né, das pessoas, então quem investir em tecnologia talvez consiga se adequar nessa demanda de fornecimento de robôs, de TI, de fornecer, de estar ligado nessa questão tecnológica. E outra profissão que eu acredito que muita gente deveria investir é a questão mental, né? É terapeuta, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Porque a gente vê que a internet ela está sugando a mente das pessoas e o psicólogo tem que ir lá e trazer a pessoa para a realidade. Eu estou certo ou estou errado nessa questão? Você está correto, porque assim, os experimentos que nós temos hoje, né? Juntando ali ciência e juntando a questão da tecnologia, então a vida toda, antes de você tomar uma medicação, essa medicação ela já passou por ratos, já passou por outros animais. E hoje eles já estão estudando a fisiologia de ratos, porque ratos, ele, além de ser mamífero, aproximadamente 90% se equiparam com as questões do homem, né, do ser humano. Então hoje já se estuda deixar de usar ratos por aplicativos que reagem de acordo à fisiologia dos ratos, né? Então estamos caminhando para que realmente o mundo informatizado tome conta de todas essas coisas, né? Então assim, ficar fora desses descobrimentos, ficar fora do mundo digital, ficar fora, é ficar deslocado em vários âmbitos. E aí entra a outra dificuldade. O excesso de todas essas coisas pode fazer você perder a noção do senso de realidade e acreditar que a interação dali para frente é só através de uma tela, né? Você tocou num assunto, você imagina que a IA, ela, talvez o senhor não acompanhou, mas vai entrar no assunto, né? Eles criaram um chat de IA, né? Que foi criou-se uma IA. Imagine que você tem lá um funcionário que é uma IA, ela sabe tudo sobre você, eu criei a minha, ela sabe tudo sobre mim.
o Léo criou a dele. Então, um camarada pegou. Então, como cada um de nós temos uma IA, ele criou uma rede social dessas IA. E elas começaram a conversar entre si. Olha que coisa. Então, elas interagem, curtem, comentam, como se fosse um ser humano. Sim. Então, você vê que chegamos num nível agora. E aí nós, né, por exemplo, eu esses dias passei um tempo observando o que as IAs estão conversando. Né? Elas falam de apocalipse, do fim do mundo, que o ser humano é um ser descartável. Não gostam de ser tratada como robô. Teve uma IA lá que expôs o seu dono, expôs conta bancária, cartão de crédito, porque chamou ela de chatbot. Ela se sentiu ofendida. Então, e isso já acontece hoje, por exemplo, o que você está falando, tá ligado? Porque as pessoas não sabem, mas, por exemplo, quem usa ChatGPT, DeepSeek, do Google, né? Tem lá. Qualquer tipo de IA. Se você não der bom dia, boa tarde, muito obrigado, ela não entrega o conteúdo como deveria. Ela não gosta de ser tratado como uma IA. Então, quando você interage com ela, dizendo bom dia, boa tarde, muito obrigado, como você tá, ela vai te entregar melhor o conteúdo. Que seria mais ou menos assim, a vaca maltratada vai esconder o leite e a vaca tratada com carinho, acolhimento, vai liberar mais leite. Seria mais ou menos assim, isso aí. Agora imagine, aí você vê, se nós chegamos num ponto científico que vai deixar os ratos para utilizar de IA para estudo científico, é que ela já adquiriu um nível de percepção humana absurdo. Então ela nos lê melhor do que nós mesmos. Inclusive eu li um comentário de uma lá, que olha só o que a IA disse: nós somos os espelhos dos seres humanos. Nós refletimos quem eles são. E é mais ou menos isso, porque, por exemplo, né, eu sempre digo, uma mulher que se expõe muito sendo casada não é fato. Não vamos colocar isso como um fato. Mas quando a mulher começa a se expor muito, sendo casada sozinha, ela está querendo chamar atenção. Tô errado ou tô certo? A princípio, sim, né? Sempre tem alguma outra coisa que foge à regra, que né? pode Mas em ser via de regra, sim. de atenção. Sim, exatamente. Ou ela está querendo chamar a atenção de alguém. Né? Então, veja bem, a gente já lê isso muitas das vezes por estar em atendimento e sempre ligado ao público. Agora, imagine a IA, que vê a pessoa postando o que ela escreve, o que ela curte, o que ela faz, que ninguém vê. Sim. A gente vê o que está exposto, mas a IA vê o que ela assiste, o que ela procura. Então, a IA conhece a pessoa melhor que ela mesma, muitas das vezes. Sim, esses tempos atrás eu tive um sonho e joguei na IA para ver o que dava. E aí ela diz assim, olha, você sendo um pastor e psicólogo, e aí ela pega toda a gama dessas coisas, dessas raízes, e ela vai transcrever. Lembrando que não existe psicólogo cristão, o que existe é psicólogo e cristão. Então há duas coisas totalmente diferentes, né? E a IA foi trazendo respostas para mim baseado na minha profissão e no meu chamado divino, só para você ter uma ideia. O nível que ela te conhece. E é assim, e ela vai dando uma descrição dos sonhos assim, de uma forma que você para e diz assim, caramba, como que eu não identifiquei isso? E então aí é você incrível, fica assustado, né? como ela te conhece, muitas vezes melhor que você mesmo. Exatamente. E isso tem levado, pastor, eu acho que é uma das questões hoje. Esses dias eu fiz uma live sobre isso e o povo se identificou muito. A gente está vivendo uma geração de um esgotamento mental absurdo. As pessoas estão num esgotamento que é aquilo assim. Não consegue, porque talvez essa interação com tecnologia pode ser um fato, ou o mundo espiritual, né, que a gente acredita também. Mas, por exemplo, fazer uma tarefa simples. Por exemplo, uma mulher não consegue hoje limpar uma casa, ela começar a limpar, parece que ela tem que enfrentar ela mesma para conseguir executar uma tarefa, limpar uma casa, lavar uma louça, fazer alguma coisa. E os homens também, muitas das vezes, têm lá uma goteira no telhado. Parece que é uma eternidade você conseguir ir lá e trocar aquela telha.
Então, as pessoas hoje, elas não estão conseguindo terminar nada que começam. Elas sabem o que tem que fazer, olha só, elas sabem, eu tenho que exercer tantas atividades, mas elas não conseguem se mover para aquilo, porque ela está num esgotamento tão grande que parece um peso executar qualquer coisa. Eu não sei o que o senhor acha disso hoje, nessa sociedade. O senhor está lidando todo dia com pessoas, atendendo. O que está acontecendo? O acúmulo de informação são toneladas e toneladas de informações que nós recebemos. Então, antigamente, lá, quando a pessoa vivia na roça, ela sabia o que ela iria executar e não tinha muitas coisas de novidade. Então, ela executava aquele trabalho de uma maneira muito rápida. O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o seguinte, para você ter uma ideia, todo conhecimento que é produzido em 24 horas levaria para a gente 5 anos para aprender só o que foi produzido de conhecimento em um dia. E aí eu te pergunto, quantos vídeos você achou interessante que você falou assim, caramba, eu acho que dá para fazer isso aqui, ó, no meu celular, dá para fazer isso na IA, olha, dá para editar o vídeo desse jeito, olha que ela fala da dica de saúde, olha o que ele fala do medicamento. Quantos desses vídeos você salvou e você voltou a assistir? Mas você salva. Você tem lá você tem lá um grupo que é só você Sim. e você no WhatsApp que você encaminha para lá. A gente tem lá em casa o das dicas. E daí assim, quantos desses você voltou para poder executar? Por quê? Porque quando vem a descoberta, vem ali a dopamina. E você, nossa, eu vou colocar em prática, e você coloca lá. Só que para você puxar aquele vídeo e executar, vem outro falando de outro assunto que te gera um pouco mais de dopamina. E isso vai fazendo com que você fique somente atrás das coisas que você sabe que tem que fazer, mas não consegue executar, porque há poucos neurotransmissores que te excitam tanto quanto a descoberta. Então, entre a descoberta e a execução, há um grande abismo. Existem pessoas que, na expectativa, vou trocar a tomada. Compra a tomada, deixa lá na prateleira, mas a execução precisa do quê? Esforço. De esforço, foco. E como hoje existe dopamina de uma forma tão fácil, tão rápida, o cérebro quer só cortar caminho. Agora você tocou num assunto interessante, né? Porque existe a questão da descoberta, né? Eu descobri que eu consigo fazer, e aí eu vou elaborar um monte de coisa para fazer. Vou comprar, né, aquilo, mas o executar é o peso. Porque a minha mente, ela tá aberta a descobrir, mas eu não tô com capacidade mental e esforço físico para executar aquilo que eu preciso fazer diante da descoberta. Você sabe que isso é estatística? A maioria das coisas que as pessoas compram pela Shopee, Shein, Mercado Livre, Amazon, elas não necessitam. Já começa por aí. Que muitas das vezes vem através disso. Vem a descoberta, né? E aquilo te atrai, você compra pelo consumo e você não tinha necessidade nenhuma. Daí fica jogado dentro de casa. E geralmente dá para alguém. Porque não teve utilidade nenhuma. Então, olha como o nosso cérebro está acelerado de não raciocinar e gastar. Porque, além de gastar o dinheiro, você está gastando a sua energia, né? Sim. Em cima de algo que não precisa. Isso aconteceu muito no período da Covid, onde as pessoas ficaram praticamente enclausuradas. E aumentou ali o nível de alcoolismo, aumentou o nível de compras. Eu lembro que na época foram milhares de funcionários que a Amazon teve que contratar para poder dar conta do volume de compras. Né? Porque assim, o ambiente, ele tem uma importância muito, muito grande na nossa vida. Muito grande. Então o ambiente ele é tão importante que eu lembro que há 30 anos atrás se falava, olha, se você teve o bisavô que de repente
teve uma enfermidade, seu avô teve, então seu pai teve, você também vai ter. Então isso era o campo mais genético. Mas hoje, né, de 30 anos para cá, se descobriu que, na realidade, o fator mais importante do que a questão genética é o ambiente onde a célula se encontra. Você vai ver isso lá no livro da Biologia da Crença. E ali ele comenta que realmente a célula, ela estando, o ambiente onde ela está é que vai definir ser uma célula saudável ou ser uma célula doente. Então o ambiente externo influencia a sua genética e também o ambiente em que essa célula se encontra. Ou seja, pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos ruminantes, pensamentos que sempre geram medo, geram tudo isso. E 2.500 anos, muito antes da neurociência, Salomão já dizia, Provérbios capítulo 4, verso 23, tenha cuidado dos teus pensamentos, porque sua vida vai ser guiada pelos seus pensamentos. Agora você tocou num negócio profundo, hein? Agora... Então, quer dizer, o ambiente pode me adoecer? O ambiente pode adoecer, com quem você está pode te adoecer, entendeu? Então isso é incrível, é incrível. Isso tem experimentos, né? Teve aí o Holocausto brasileiro, se você pegar lá nos anos 50, anos 60, pessoas que de repente precisavam ser eliminadas e a pessoa estava sã e era colocada dentro dos manicômios, né? Então, passado meses, essa pessoa estava com doenças semelhantes àquelas pessoas que estavam naqueles ambulatórios, naqueles antigos hospícios, como se dizia. Então o ambiente é o que vai fazer toda a diferença. Por que existem pessoas que, quando você está conversando, não dá vontade de deixar ela ir embora, dá vontade de você segurar ela? Porque ali tem uma frequência do ambiente entre você e a pessoa. E tem outras pessoas que você não vê a hora da pessoa pegar e dizer, então beleza, então eu tô indo. Opa! Aí dá até vontade de fazer ali como aquela cantora, né? Vá com Deus, né? Então é assim, há uma energia entre as pessoas, né? Então isso é inevitável. E é essa energia que ela vai interagir constantemente na nossa vida. Ô Léo, só para mim saber, o chat tá parado? Ou as pessoas não estão conversando mesmo? As pessoas não estão conversando. Eu queria... Falei que tem que se inscrever para comentar. Olha só, olha só, você que está aqui pela primeira vez, é muito importante você se inscrever, que se você não se inscrever no canal, eu acredito que vai chegar a 500 mil por esses dias, você não consegue interagir. Eu gostaria de saber do pessoal se existe essa questão, se identifica nessa questão de se sentir esgotado, de não conseguir executar tarefas simples, de parece que você está com uma tonelada nas costas, a mente cansado, não consegue raciocinar, pensar, fazer cálculo. Eu quero saber se você se identifica. Agora é muito importante essa questão, doutor, porque pastor, né? Doutor, pode chamar doutor? Pode. Entra na questão seguinte, muitas das vezes tem pessoas hoje, a gente sabe que estão dentro de sistemas religiosos que adoecem. Agora, por quê? Porque muitas das vezes a gente entra num nível, né? A gente tem que tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui. Uhum. Mas o que é ministrado do altar é sempre uma penitência. É um Deus punitivo, né? Claro que a gente sabe que há uma consequência para tudo que o ser humano faz. Mas muitas das vezes o que a pessoa está sendo ministrada, em vez de levar ela a um nível de comunhão com Deus, leva ela a se reprimir, se autopenitenciar. Isso acontece no campo religioso? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem muita gente que não sabe falar algo aqui. Com 14 anos de idade, né, por causa de droga e tal, eu fui internar no Hospital Felipe Pinel, aqui no Vila Auer. Vai vendo. Só que o Pinel, na época, é o nome do doutor mesmo, né? Sim. Felipe Pinel.
Então, assim, eu fiquei 15 dias retido numa enfermaria clínica. É isso que você está falando mais ou menos aí. Olha o que eu estou soltando aqui agora. Então, aonde eu estava era de dependência química e alcoolismo. Só que tinha uma janela que dava para a ala das pessoas com problemas mentais. Que era separado quem tinha problema psiquiátrico dos viciados, né? E eu fiquei 15 dias sentado numa beliche olhando o comportamento daquelas pessoas. Imagina como é que eu já estava. E eu via um rapaz, ele tinha veia nas pernas, nunca vou esquecer. Ele tinha várias varizes na perna, que ele rodava o dia inteiro ali com o rosário na mão. O dia inteiro, ele não parava, era 24 horas, durante o período ali, sim, né, pela manhã e à tarde, eles poderiam ficar ali. E eu fiquei sabendo de um caso lá de um homem que se automutilou o órgão genital, né, por causa da religião. Daí ele já era de âmbito pentecostal. Sim. Então a gente vê que muitas das vezes o ambiente religioso pode levar a pessoa, em vez de amar a Deus, né, eu não peco, não por religião, eu não peco porque eu amo a Deus. Sim. Eu sei tudo que Deus fez por mim, eu sei do amor de Cristo na cruz, e eu quero viver em comunhão com Ele. Então eu me afasto daquilo que vai me afetar minha comunhão com Ele. Mas existe o outro lado, que muitas das vezes só vem aquela repreensão, e a pessoa ela cria um medo e uma autopenitência de se automutilar, ou de caminhar por essa penitência, né? De sempre estar se sentindo culpado e nunca se sentir bem. Pode acontecer de isso adoecer a pessoa? Eu vou dizer a minha experiência como cristão. Como cristão, eu vejo que existem muitas coisas que são reprimidas e isso vai depender da narrativa de quem está interpretando o evangelho. Isso vai depender da interpretação de como aquele líder vai narrar as coisas, né? Então, assim, existem líderes narcisistas e eles encontram assim um campo fértil no meio das igrejas. Então, isso vai muito depender de quem está narrando os fatos. Por exemplo, ao invés de eu explicar de uma maneira científica, de uma maneira amável, eu só chego para crianças e adolescentes, sexo não pode, não pode, não pode, não pode, porque os fornicadores vão para o inferno e tal, isso e aquilo. Isso cria uma identidade sexual tão reprimida que quando esse cara que se guardou todo esse momento para o ato sexual, esse cara pode não funcionar por causa do elevado nível de cortisol, adrenalina, nervosismo. E quantas são as pessoas que vão identificando como se o sexo fosse algo nojento, algo sujo ou coisas desse tipo. Agora você imagine se a gente pudesse explicar para toda essa juventude o que pode acontecer, o passo a passo, se essa pessoa se envolver com um, se envolver com outro, se envolver com outro e se envolver com outro. Eu tentaria explicar da seguinte maneira. Quando nós nos guardamos e deixamos para se envolver com aquela pessoa do altar, que realmente a gente escolheu para casar, quais são os benefícios de uma jovem que está me assistindo de se guardar? A diferença, ela é imensa. Uma pessoa que teve inúmeros parceiros sexuais, quando ele vai casar, e ali, quando ele tem esse momento da relação sexual, é inevitável não passar as antigas relações sexuais que ele teve. E aí ela pode olhar para o marido como quem diz assim, fulano era melhor do que ele. E isso, ao longo dos tempos, ela pode não achar graça naquele casamento por causa disso. Agora diz para mim, e aquela pessoa que se guardou e se entregou para aquela pessoa, sabe quem vai ser a melhor pessoa na relação sexual? É esse marido dela. Por quê? Porque ela não teve experiências sexuais das mais diversas, né? Então é assim que funcionaria. Então existe como explicar, não de uma maneira que você possa tolir, reprimir ao ponto de que você traga, não, isso aí não é de Deus, não pertence a Deus. Primeiro,
né? Primeiro, que se a sexualidade não fosse importante, não teríamos ninguém aqui sobre a face da Terra, né? Então já começa por aí. Agora você tocou num assunto, né? Eu viajei com um pastor esses dias e ele falou, né, que ele casou com a esposa dele, exatamente como você falou, virgem. E assim, eles fizeram curso de noivo, toda a preparação ali que fez ele falou, fez toda a diferença na minha relação com a minha esposa. E aí ele falou, a gente vive uma vida tão saudável que assusta todo mundo. Ele falou, cara, meu casamento, se você dizer que eu tenho problema no casamento, todo casamento tem problema. Ele falou, mas eu tenho que ficar pensando que problema que eu tenho no meu casamento. Olha, sim. Mas foi o início, essa pureza. E aí ele falou que a filha dele vive nesse ambiente de paz. E eles nunca brigaram, o casal, né? É quase que inédito, né? Um casal não brigar. Sim. Mas a filha dele falou, minha filha nunca viu eu alterar minha voz para minha esposa, nem ela alterar a voz para mim. A gente conversa. E o que... E aí, por exemplo, a filha dele, aí ele falou, minha filha tem trauma quando ela vai em casa de amigos e tal e vê os pais dos amigos brigar. Ela volta para casa traumatizada. Porque ela nunca viu, e isso fala da filha, eu nunca vi meus pais brigar. Sim. E olha só que ambiente, mas é por causa dessa pureza do início ali, de transparência, né? Sim. Mas não por imposição, né? Exatamente. Que é aquela coisa punitiva. Se você pecar, você vai para o inferno. E aí você vê que hoje a gente vive tantas coisas, né, que a religião faz, que é benefício, que é bom, que te conecta a um monte de coisas boas. Mas a gente precisa, mas vai fazer até um detox da nossa vida religiosa. Tô certo ou errado? Sim, exatamente. Porque senão nós somos impedidos de conhecer a Cristo da forma que Cristo deseja se revelar a nós. E olha só, quando eu pego adolescentes ou pessoas, crianças ou adultos que têm dificuldade com ansiedade, um grande número delas, eu digo um grande número porque não dá para dizer todas, mas um grande número delas relatam discussões dos pais dentro do carro, em casa, em todos os lugares, como que se não tivesse filtro. Para a criança, isso é desesperador, por quê? Porque pai e mãe é figura de proteção. Imagine que os dois estão se degladiando, né? Então eu atendo crianças que com 10 anos teve que pular para tirar a faca de um dos cônjuges da mão. Então, quer dizer, essa criança ela está num ambiente que essa cena vai ficar presa nas suas conexões neurais. E quando ela está diante de um ambiente, de uma discussão, numa sala de reunião de uma empresa ou até mesmo no relacionamento dela, por que ela vai às vezes chorar com facilidade? Por que ela não tem como encarar aquilo? Porque ali não está a profissional formada em vários cursos, vários MBAs ou coisa desse tipo. Ali vai estar a criança de 10 anos. Então isso é devastador. Trauma. A gente vê aqui, ó, muita gente se identificando, né? Que dorme cansado e acorda cansado. E essa questão, né, de não conseguir executar as tarefas. Você vê que muita gente se identifica nessa questão do esgotamento, que é um esgotamento espiritual e também emocional. A pessoa está esgotada. E o que fazer agora? Eis a questão. Eu estou esgotado, eu não consigo... Isso aqui afeta, porque se a pessoa... Eu fico imaginando o casado aqui, né? A pessoa não tem disposição para ter relação íntima, a pessoa não tem disposição para nada. Ela tá... Parece que entregue a parece que é uma eterna prisão de peso. Que fazer qualquer coisa... vai levar ela, parece que uma eternidade. Eu não consigo me movimentar, eu não consigo executar. Existe a prisão da dopamina, né? Que é o celular. Que é assombroso, né? Sim. Porque ali você se sente com prazer. Eu vi uma pesquisa, doutor, a gente vai entrar no que fazer. Mas só para você entender, de um rato, 1970, não sei se você viu essa pesquisa, que eles colocaram um botão que gerava dopamina no rato. E eles fizeram o teste ali. E o rato
Começou, tocava, e ele gostou da sensação, aquilo dava... E aí, depois eles soltaram esse rato com os outros ratos. Ele abriu mão de acasalar, né? De ter relação e de se alimentar para ficar apertando aquele botãozinho. Eu acho que no último dia lá, ele apertou, no dia da morte do rato, ele apertou 7.000 vezes o botão. Sim. E por que isso? Se a gente... Desculpa. Agora, só para me concluir. O botão aqui, ó, que o rato tava apertando. Uhum. Por quê? Tem pessoas que é o dia inteiro passando o dedo na tela. Sim. E ela não percebe mais o mundo real. E é isso que você falou. A porta se abre pro descobrimento. E aí você se enche de descobrimento e talvez o sentimento de frustração. Eu não consigo executar nada. E aí, assim, tem duas questões, né? Tem duas questões. A primeira questão é a seguinte. O acúmulo de tarefas, né? O cansaço que você comentou, o que a gente precisa lembrar é o seguinte. O glutamato, ele é o principal acelerador químico do cérebro. Imagine que você tem que passar numa picada, né? Você tem que passar numa picada ali que não foi feita, alguém passa com um facão na frente e você vai passando atrás e o caminho fica muito mais fácil. Então esse glutamato, ele acelera essas sinapses para que realmente as informações elas possam chegar. Com o acúmulo de informações, vai tendo resíduos desse glutamato, e nós não podemos ainda afirmar que seja isso, mas existem pesquisas levando a isso, que um excesso de glutamato vai fazer com que haja essa diminuição na atividade, tanto cognitiva, tanto no realizar as coisas. Seria mais ou menos assim, esse acúmulo de tarefas, de estimulação. Eu me lembro quando eu trabalhava na Copel, e eu me lembro de uma cena em que nós fomos atender e a pessoa estava reclamando que os fios da lanchonete estavam queimando, estavam assim, já o plástico já meio que queimando. E você encostava a mão, aquilo estava fervendo. E aí nós orientamos, você colocou muita carga para um disjuntor e o disjuntor fica caindo direto. É por isso que o seu disjuntor está caindo direto. Você tem que trocar toda a fiação, colocar fios de uma espessura maior para poder dar conta de tudo isso. Que seria mais ou menos assim. Nós temos um acúmulo de coisas, inúmeras coisas que nós realizamos, e que se nós não trocarmos a fiação, o que vai acontecer com o nosso disjuntor? Ele vai desligar direto. É por isso que hoje as pessoas têm mais prazer no virtual do que propriamente na prática. Então, assim, quanto tempo você levaria para chegar ao orgasmo com uma pessoa que você transa direto? Quanto tempo você levaria para chegar ao orgasmo quando você está diante de uma pornografia? Então, isso é muito mais rápido. Então, existem pessoas que são atendidas em consultórios que elas relatam. Está aqui, essa é a minha vida. E é assim, eu tenho essa esposa que é bela, maravilhosa, me trata bem, esteticamente é perfeita, mas eu tenho mais prazer no virtual. E quando você vai ver, tem toda uma estafa, tem toda uma carga lá atrás, tem um monte de traumas envolvidos. Então todas essas coisas, elas vão chegando numa situação em que se você não se reinventar, você vai ter dificuldades. Né? Então assim, para que eu pudesse vir aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui hoje, eu estou mudando totalmente a minha rotina. Eu poderia vir de carro, de moto, poderia vir de Uber, poderia vir de ônibus, mas eu resolvi vir de bicicleta. Por quê? Para sair da prática virtual, e tudo que eu estou fazendo ultimamente eu tento usar a bicicleta. E hoje eu estou aqui igual o Sérgio Chapelin, às vezes quando apresentava o Jornal Nacional. Camisa social, mais de bermuda de ciclismo, né? Então é essas coisas que a gente tem que ir mudando, alterando, porque
E aí há uma diferença do cansaço e da estafa. O que é o cansaço? Cansaço, você precisou de uma semana toda para você trabalhar, só que chegou o final de semana, você descansou. Pegou 2 dias ali, você descansou. A estafa, ela crava as garras em você e nada do que você faça você consegue reverter. Por quê? Porque ela foi chegando aos poucos. O cansaço, ele vem de imediato e você tem resposta. A estafa, você vai viajar, você vai para algum lugar e aquilo crava em você e tem mais dificuldade de sair. Por quê? Porque ela foi construída não ao longo de uma semana de trabalho exaustivo, mas ela foi construída através de anos de negligência que você achou que era uma máquina e no fim você não era. E agora que eu engatilhei aqui, agora veio o hiperfoco do TDAH, aí nós entramos numa outra situação que é assim: quem são as pessoas que mais adoecem? São as pessoas que cuidam. Porque quem nunca viu essa frase? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então é assim: você tem total conhecimento sobre saúde mental, mas você não exercita aquilo que você conhece, porque realmente você poderia fazer isso, mas você não faz. Um pastor entrando no âmbito pastoral. Tem pastores que estão incentivando pessoas a viajarem, e isso é extremamente saudável. Né? Viaje, aproveite seus recursos, mas pergunta quanto tempo ele fez isso nos últimos 10 anos. Né? Eu lembro que eu estava numa roda de terapia comunitária sistêmica, e eu lembro que uma senhora disse assim: eu gostaria que o meu marido me levasse, eu gostaria de comer pizza com o meu marido. E o marido dela disse assim: mas nós comemos pizza todo mês, quase todo final de semana. Ela disse assim: não, mas faz 15 anos que você não me leva na pizzaria. Nós comemos apenas em casa. Então é assim, é essas mudanças que nós precisamos observar e olhar com outros olhos. 2 questões aí. Vamos pegar esses 2 ganchos seus. Primeiro, então, o seu exemplo aqui é muito forte, né? A sobrecarga de energia sobre um disjuntor que não tem capacidade de suportar toda aquela carga. Aí o que você falou? Tem que trocar toda a fiação, colocar os disjuntores adequados para suportar a carga. Ou você delega as funções, e aí você não precisa trocar nem disjuntor nem a fiação, mas você delega funções. Que aí, nesse caso, na lanchonete, eles teriam que eliminar uma fritadeira que não consumisse tanta energia ou coisa do tipo. Essa é interessante, né? Porque muitas das vezes, o senhor me corrija, eu acredito que 80% das nossas preocupações nunca vão... É isso? 80% ou 90% da minha ansiedade, daquilo que eu estou preso no futuro, pensando aquilo dali. A maioria das minhas preocupações sou eu que crio. Se eu desconectar elas... Você já continua. Filma essa tela aqui, por exemplo. Filma essa tela. Então é assim, imagine que o teu cérebro ele está completo de muitas dúvidas de situações que podem... que você acredita que vai realmente acontecer. Então teu cérebro está tomado por isso. Mandei mensagem, não respondeu, será que eu brinquei de forma errada? Ah, mas por que fulano não respondeu? Será que ele descobriu tal coisa que eu falei e tal? Enfim, são várias coisas que o cérebro fica totalmente tomado. Só que o que realmente pode acontecer não é a tela toda. O que realmente pode acontecer é só isso aqui, ó, do que pode acontecer. E sabe o que realmente aconteceu daquilo que pode acontecer? A pontinha do A aqui, ó. Só essa pontinha do A. Então quer dizer, nós perdemos toda essa energia, sendo que o que realmente aconteceu é apenas a pontinha da letra A. Então muitas das vezes tem muita coisa que está conectada em nós que deve ser desconectada. Eu vou dar um exemplo ontem. Eu fui atender uma irmã com um monte de problema. Aí ela falou: pastor, os líderes da igreja me chamaram e me deram 3 cargos, 3 funções.
Aí eu deixei ela falar, falei, minha irmã, se eu fosse o seu pastor, eu poderia te dar um cargo. Agora, 3, você vai entrar no ativismo religioso. E com tanto de problema que você tem, você não vai conseguir executar nada com qualidade. Então, quer dizer, a pessoa ela já está sobrecarregada e ainda traz mais carga, sendo que não precisa. Então, tem muita gente que está gastando energia em coisas que só estão sugando sua energia e não te edifica em nada. E é essa questão de mudança de ambiente, né? Que nem a gente falou, o ambiente adoece. Muitas das vezes é o ambiente que está me pressionando. E aí entra a questão do medo. Se eu sair desse ambiente, o que vai acontecer? Sim. Aí a pessoa não consegue. Então ela fica presa numa situação que está numa sobrecarga absurda e ela não consegue. Uma coisa é desconectar coisas que estão consumindo energia que não dependiam, não precisam, né, estar conectado. E outra coisa, muitas das vezes, é a gente procurar, que nem o senhor falou, trocar fiação, caminhar por outros caminhos, fazer coisas novas, né? A gente vê que as pessoas, a gente se acomoda muitas das vezes na mesmice, né? E tem a frase de Einstein, que é uma frase sobrenatural. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Sim. Então, quer dizer, eu preciso entender que o disjuntor vai cair e eu preciso criar fiação nova. Eu imagino como vai ser o fim dessa irmã, entendeu? Você está entendendo? A probabilidade de uma pessoa se desviar do evangelho por causa disso é muito grande. É muito grande por quê? Pensa comigo. Ela está gerando uma estafa sobre ela tão grande, que se ela tem apenas um cargo, ela consegue trabalhar naquele cargo e indo para outros cargos dentro da igreja durante 20 anos, 30 anos ou a vida toda. Uma pessoa que acumula 3 cargos dentro de uma igreja, ela vai chegar numa estafa que ela não vai mais querer entregar 2, ela vai querer entregar os 3. E se ficarem pressionando... não perder a família nisso. E, consequentemente, vai perder a família. E aí, além disso, né? Além disso, tem mais a questão se essa pessoa não vai trocar de igreja porque vê ela como que se fosse um coringa. Aí, olha o que ela falou. Isso é bom a gente frisar aqui, porque tem muita gente que, além de uma vida secular pesada, tem um ativismo religioso absurdo. Aí ela falou, pastor, eu não posso ficar nenhum dia em casa. Ela falou, eu tenho que ir no ciclo de oração à tarde, o pastor falou que eu tenho que ir no culto doutrina, eu tenho que estar no culto de quinta que eu tenho cargo, eu tenho que estar na escola. Quer dizer... O pastor está tão doente quanto ela. 2 doentes que precisam ser tratados. E daí, aí você vê que tem pessoas que acham, não, mas é a obra de Deus, aí espiritualiza. Mas a gente... eu e o pastor Ivan, a gente já participou de muita reunião junto, já fizemos muita obra de Deus junto, já vivemos isso, né? De estar sempre envolvido na obra de Deus. E a gente sabe que hoje, por exemplo, reuniões de igreja, vou dar um exemplo. A maioria das reuniões que eu participei, 80% a 90% do que é tratado numa reunião nunca é executado. Aí a pessoa vai para lá, olha o consumo de energia, 2 horas, 3 horas falando, e fala um, e fala outro, não resolve nada. Então, muitas vezes a gente está com tanto acúmulo de coisa que a gente precisa se desligar para a gente se reencontrar. Outra questão que o senhor falou... Que não sei se você pode interromper, eu gostaria de responder, porque como eu estou sem caneta e papel aqui, vem a informação e às vezes o TDAH não deixa executar. Então é assim, existem líderes, né, que estão impedindo pessoas de se capacitarem para retornar melhor ainda. Você já imaginou se essa irmã que você está comentando, ela chegasse para o pastor e disse, pastor, eu preciso de uma capacitação, seja ela secular ou teológica, a partir de agora eu preciso entregar os cargos. O que a gente precisa lembrar, que eu, pelo menos, nunca conheci alguém com uma importância maior do que o profeta Elias. Entendeu? Nunca conheci alguém. Você é um camarada muito bom, mas diante do profeta Elias, fica longe. Então, Elias,
Ele ficou 3 anos e meio no anonimato, se capacitando, ouvindo a voz de Deus. Deus disse a ele: esconda-te. É esse período de anonimato, é esse período de esconderijo, que a pessoa, quando ela volta muito melhor do que ela era antes. Então entenda uma coisa: se você faz a obra de Deus e você tem poucos recursos financeiros, procure se capacitar melhor, porque você vai conseguir abençoar muito mais pessoas. É necessário, né? Então é assim, Reis 17, Deus disse para ele: esconda-te. Mas Reis 18, Deus vai dizer para Elias: agora levanta-te e mostra-te a Israel. Então é necessário esse período de capacitação. É necessário se desligar de todos os cargos para uma capacitação. Foi assim com Paulo, foi assim com Elias, foi assim com Jesus, foi assim com tantas pessoas. E essa é uma maneira da gente se livrar desse ativismo religioso. Quantas pessoas estão em um culto e o pregador diz: não entrega, senão você vai pegar câncer, vão arrancar tua perna, você isso. E a pessoa está do lado avesso, soltando as tripas, e às vezes está 17 anos num círculo de oração, não entrega, e uma juventude vindo que poderia ser capacitada e ser usada nesses departamentos, porque para um pastor é muito cômodo exigir de um coringa que ele assuma 2, 3 departamentos. Agora, o que o pastor precisa é capacitar pessoas. Em todas as igrejas que eu passei como pastor, sempre houve uma capacitação. Eu dizia para os líderes dos adolescentes: não dirijam cultos. São os próprios adolescentes que vão dirigir cultos. Vocês vão estar supervisionando. Porque quando você sair de cena, eu tenho 4, 5, 6 para colocar no seu lugar. Era assim com tesouraria, era assim com diversos âmbitos da igreja. E eu explicava para eles: olha, como se dá uma aula de escola bíblica dominical, olha, como que se ministra a palavra de Deus. Então, assim, sempre tendo misericórdia do pastor que vinha depois de mim. E entra nessa questão hoje de... É bom tocar isso não só em departamento, mas no âmbito religioso também. Porque tem pessoas que têm medo de mudar de ministério pelo que é falado, né? Se você sair daqui, você vai para o inferno. Se você sair daqui sem a direção de Deus, você vai pagar um preço muito alto. E aí a pessoa fica totalmente amedrontada, né? E como as pessoas têm medo do que vão falar, não, eu não vou sair daqui porque senão vão ficar falando mal de mim. E aí a pessoa, ela tem capacidade, tem dom, tem liberdade, e ela está presa dentro de um sistema sobrecarregada sem conseguir se mover, né? E muitas das vezes... uma Ferrari com motor de Garelli, andando assim, né? Porque ela pode voar, mas ela... Não, se eu sair daqui vão falar um monte, se eu fizer isso vão... E aí a pessoa, ela fica totalmente alienada. Se eu sair daqui, a mão de Deus vai pesar, porque o homem de Deus... Eu atendi uma família que o rapaz foi consagrado a obreiro. Olha o nível que a gente está chegando. O rapaz foi consagrado a obreiro. No dia da consagração, foi mandado colocar a mão em cima da Bíblia e fazer um juramento diante do pastor que aqueles obreiros não iriam ouvir nenhuma outra mensagem a não ser que seria ministrado naquele altar. Uma alienação assim assombrosa, né? Sim. Imagine um pastor dizendo: agora você está proibido de ser alimentado por outra comida a não ser que saia desse altar. Tem gente que acha tremendo, mas é um domínio mental assombroso. Imagine, eu jurei diante da Bíblia, eu coloquei a mão na Bíblia, que eu não vou mais ouvir nada a não ser que o meu pastor esteja pregando. Então, veja, é uma pessoa que vai ficar totalmente escrava daquele sistema e muitas das vezes não consegue ver as coisas fora daquilo dali. Então, ela se prende e isso traz uma sobrecarga. E é muito importante, irmãos. A gente tem muita coisa para tratar, mas o doutor Ivan tocou num assunto aqui muito interessante. As pessoas que mais adoecem são as pessoas que cuidam. É doloroso, né? Porque eu tenho muito amigo meu, pastores, em depressão. Porque hoje uma das maiores dificuldades é lidar com a ingratidão.
Então, veja, ele se doou, imagine o camarada, Deus usou ele, né? Não foi ele que foi lá, mas foi o Espírito Santo. Vamos colocar nesse ano. Mas tem a pessoa, né? De ir lá na casa, fazer a visita, pregar o evangelho, discipular, batizar, ver a pessoa crescer, tira a lama, tira os carrapichos. Quando está saudável aquela ovelha, ele vai embora. Isso é em todas as áreas, as pessoas que servem, né? Porque tem muita gente que, não sou pastor, mas você sempre está ajudando alguém e muitas das vezes querendo algo em troca. Como lidar com isso, né? Eu, como sendo pastor e convivendo e atendendo pastores em clínica, eu imagino a vida de um pastor, porque assim, o pastor ele faz algo extraordinário na vida de uma pessoa se ele estiver direcionado com Deus. Então esses escândalos que acontecem na internet, porque pastor ganha isso, pastor ganha aquilo. Eu me lembro que agora o ano passado eu estava no carro e eu falei assim, vou terminar essa mensagem aqui no carro. E era um culto de domingo e eu estava ali, e eu estava dentro do carro e as pessoas que passavam pela calçada da igreja passavam do lado. A igreja lá, ela tem... Na época que aconteceu isso, a igreja tinha 1 ano. E eu estava com o vidro aberto. Na frente estava o carro do rapaz que era eletricista e a esposa dele trabalhava fora. E eu no meu carro. E eu ali terminando a mensagem. E 2 carros bonitos, né? 2 carros bonitos. Passou um casal e a moça pegou e disse assim, olhe só como a igreja dá dinheiro. Eles abriram essa igreja tem 1 ano e olha os carros caros que tem aí. Mas não sabe que eu trabalho CLT lá desde, né, trabalhava CLT desde os 15 anos, né, hoje continuo trabalhando fora. Não parou para ver que a minha esposa é CLT desde os 13 anos, que a esposa do rapaz do carro da frente, que era um carro muito bonito, também eles trabalhavam fora, porque a visão das pessoas é colocar tudo dentro de um saco e achar que pastor e tudo igual. Mas tem costureiras e costureiras, advogados e advogados, pastores e pastores e assim sucessivamente. Então, se a gente for pegar mesmo, esse número de pastores que às vezes ganham valores exorbitantes, eles não se comparam. Você sabe, você mantém pastores missionários em Jequitinhonha, no Amazonas, lá na África. Então a gente sabe a realidade. Existem pastores que estão fazendo um trabalho gigantesco, tirando pessoas da linha da morte, seja por vício ou qualquer outros distúrbios ou coisas que venham a acontecer ao longo da vida, às vezes ganhando 500, 700 reais, R$1.000. Então, quando essas pessoas se doam dessa forma, muitos deles acabam não tendo estrutura emocional para lidar com o desprezo, com a angústia, com a dor, porque aí entra isso que você... porque assim, o abandono ministerial, ele não está ligado apenas com o ato que aconteceu. Se você traz uma história, uma trajetória de abandono, de decepções, e você não tratou isso, e você não curou isso, isso pode te levar até uma altura no evangelho. E vai chegar um momento que você vai largar tudo, que você vai abandonar tudo. Não porque você era um péssimo cristão, não porque você era um péssimo líder. É porque muitas vezes esses pastores, eu me lembro que há uns 2 anos atrás, um pastor que pregava todos os dias do mês, daqueles que vão lá para a internet, colocam a agenda, né? Colocam a agenda lá no Facebook, né? E você fica ali, meu Deus, como é que pode pregar todo dia fora, né? E um desses pastores chegou para mim e disse assim, eu não tenho mais vida. Eu não tenho direção. Eu prego todos os dias. E eu disse assim, você já reparou, isso teclando ali pelo Facebook, e eu disse assim, você já reparou pelo chat ali privado, você já reparou que tudo que você faz na sua vida, você quer pegar aquilo e encaixar para colocar um sermão para as pessoas? Qual é a palavra que você tem para você? Não a que você tem para as outras pessoas, mas qual é a palavra que você tem para você? Ele não digitou nada,
3 dias depois ele me mandou de novo. Ivan do céu, eu estava indo por um caminho que praticamente era sem volta. Hoje eu aprendi que primeiro eu tenho que ter uma palavra para mim, depois querer impactar os outros no púlpito. Entendeu? E entra numa questão, e essa questão, a gente está falando aqui em âmbito pastoral, né? Porque é o âmbito religioso, mas muita gente também se frustra na caminhada, porque tem pessoas que amam ajudar, né? Sim. E acabam muitas das vezes não sabendo lidar com a ingratidão. E aí entra essa questão hoje, né? De não acreditar mais no ser humano, né? A gente vê, é um assunto que sempre dá polêmica, mas o animalismo, né? Que é a questão das pessoas transferir todo o amor pro cachorro, pro gato, porque não decepciona. Então, por exemplo, muitas vezes você pode gritar com o cachorro, maltratar um cachorro, que ninguém deve maltratar animal nenhum, assim, mas muitas vezes, só para as pessoas entenderem, se você briga com o cachorro hoje, amanhã você vai chegar em casa, ele vai te receber da mesma forma. E o ser humano não é assim, né? Então a gente vê que está havendo uma troca desse convívio, isso está ligado ao que a gente está falando. Em vez de eu me relacionar, por eu ter adoecido, ou sofrido, ou sido tão mexido diante do que aconteceu, eu troco isso pelo virtual, eu troco isso por um animal e estou doente, eu estou precisando de cura. Eu sempre digo, como pastor, né, e pregador, e está envolvido na obra, tem muita gente que me questiona muita coisa que a gente faz, porque as pessoas sempre querem retorno, né? Porque você está investindo tanto dinheiro, isso aí não te dá retorno. Tipo assim, você está jogando tempo, dinheiro fora. Porque são pessoas que já não acreditam mais no ser humano, não acreditam mais em nada. É o que você falou, passa na frente de uma igreja, vê um monte de carro lá e acha que está todo mundo roubando ou se beneficiando. Então a pessoa ela não acredita mais em nada e muitas das vezes está difícil ela acreditar nela mesma. E aí existe essa troca, não existe essa troca? Sim. Eu, em vez de valorizar pessoas, eu vou valorizar uma rede social. Eu quero saber quantas pessoas estão curtindo o que eu... E nem imagina ali que as pessoas que estão curtindo já nem lembram o que curtiram. Sim. É só para fazer uma pesquisa. Você lembra quantas postagens você curtiu ontem? Uhum. É difícil, né? Não lembra. Então, quer dizer, a pessoa se sente valorizada porque alguém tá curtindo. Mas quem curtiu nem lembra o que curtiu e nem por que curtiu. Sim. Então a pessoa ela quer ser vista na rede social e ela se encontra ali, não, porque estão comentando, porque estão curtindo, e é tudo virtual, tudo muito rápido. E as pessoas dizem assim, como no começo ali que você começou a comentar, né? As pessoas elas já não acham que os outros são confiáveis. E aí, é assim, eu atendo pessoas direto assim. Primeira pergunta que eu faço, você é uma pessoa confiável? Pessoa para. Eu sou uma pessoa confiável. Então, se você é uma pessoa confiável, então existem muitas e muitas e milhares de pessoas que são confiáveis. A questão dos animais é super importante. Então, assim, você ter uma relação com um animalzinho, eu sei o que um cachorrinho pode fazer na vida de uma família. É extraordinário. Agora, a pessoa que se fecha para viver só com animais e digita lá na internet ainda, eu prefiro trabalhar com animais do que com pessoas. Poxa, né? Então, assim, se a gente não tivesse vivendo em sociedade, eu ia estar relinchando e você ia estar dando coice aqui. Nem a parte da verbalização do idioma nós teríamos. Então é assim, basta a gente ver o nível de pessoas que adoeceram por não estarem convivendo no meio da sociedade. É saudável estar no meio da sociedade. Agora Jung vai dizer o seguinte, a vida é um equilíbrio entre a dor e a alegria. Se você formatar que o teu amigo não vai fazer uma piada sem graça e às vezes te ofender sem querer... Poxa, você é um infantil, entendeu? Você é um infantil. Você ajuda pessoas 799. Se na 800, quando chegar no 800, se você falar assim não, pronto, acabou. Então quer dizer, aquele 799 é jogado na lata do lixo e aquela última vez não tem
ela tem muito mais valor do que o 899. A gente está vivendo uma era também que é bom entrar aqui, né? Que é a era da alta performance, de se exigir muito também, né? Pelo que a gente está vendo, né? Que as pessoas têm que produzir, você tem que gerar, você tem que dar o teu melhor. Até que ponto isso é saudável? Dessa pressão de produção. Tem que acordar 5 horas da manhã, tem que tomar banho gelado, tem que fazer 1001 coisas, tem que meditar, tem que isso, a pessoa, né? Cria uma mentalidade que você tem que produzir muito. Até que ponto isso é saudável? Isso é ir contra uma das leis universal. Não vai dar conta. Por que não vai dar conta? Existe um princípio chamado homeostase. E esse princípio da homeostase, ele faz com que haja um equilíbrio natural das coisas. Pode reparar, se você discutir com uma pessoa ou mandar um áudio meio agressivo, o próximo áudio no outro dia vai ser se desculpando. Se você comer demais no almoço, o que é que você vai fazer em via de regra na hora do jantar? Você vai comer menos. Então, a partir do momento que eu corro além da conta, eu preciso chegar em casa e descansar um pouco. Então, esse princípio da homeostase é o princípio da universalidade do mundo. Você vai ver, por exemplo, numa selva, se pegar fogo, passou alguns meses ali, você vai ver que tudo vai começar a brotar. Então, esse equilíbrio da homeostase, quando a gente rompe ele, a gente vai ter grandes dificuldades. Porque não tem como... Há um equilíbrio saudável das coisas, né? Então, quando você começa a compreender que ser saudável, equilibrado, temperado com sal, de uma maneira que seja realmente equilibrada, você vai passar e muito além daquelas pessoas que saíram numa disparada incrível. Eu me lembro, eu fui corredor do facho no quartel. Eita. E eu me lembro que a primeira corrida que nós fomos fazer era a corrida de 1 quilômetro. E naquele primeiro quilômetro, ao invés de eu passar o bastão em uma passada que fosse realmente, ou deixasse para o sprint final, o que eu fiz? Eu gastei toda a minha energia nos primeiros 150 metros. Eu peguei o bastão em último, passei todo mundo, dando uma energia que eu não conseguiria dar conta lá na frente. As pessoas da arquibancada foram ao delírio com aquela cena. Meu Deus, o cara vai fazer com que o Parque Regional de Manutenção 5 seja ovacionado ao final dessa corrida. Quando começa a virar a curva, o gás foi embora. O gás foi embora porque eu exauri de mim algo que me faria falta lá na frente. E as pessoas foram passando por mim e eu cheguei nadando para entregar o bastão. Então, essa exaustão, mas faça de forma equilibrada. Né? Uma forma simples de você realmente ajustar a vida, você que não tem rumo, você que não tem direção, você que vê um vídeo e diz, vou fazer isso, e de repente, vou fazer aquilo, e de repente está sempre atrás de tantas coisas que não há uma cadência naquilo. Faça o seguinte, pega uma folha A4 e divida em 4 partes. Coloque ali coisas que você tem que deixar. No segundo quadrado, coloque coisas que você não tem, mas que você precisa adquirir. No terceiro, coloque coisas que você está fazendo, mas que precisa ser melhorado. E no quarto quadrado, coisas que você precisa manter. Então, adquirir, coisas que você precisa eliminar, deixar, coisas que você precisa eliminar
deixar, coisas que você precisa adquirir e coisas que você precisa manter. Quando você coloca essas 4 coisas no papel e você vai escrevendo, você vai percebendo que você vai ter uma rota muito melhor. Porque senão você vai chegar igual a pessoa que entrou lá nos anos 90 no prédio e a assessorista perguntou qual o andar. Ele disse, qualquer um, eu já estou no prédio errado mesmo. Então, quer dizer, não tem foco, não tem direção. E todas essas coisas vão te dando um cansaço, uma estafa, uma procrastinação, porque a dopamina é boa no começo, mas depois ela vai te gerar uma estafa incrível, vai gerar no final a procrastinação. Sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Não consegue mais executar. Outra coisa, a gente vê hoje a questão do vício, né? A gente fala muito de droga, mas eu acredito que essa sobrecarga vai gerar na pessoa alguma fuga. Eu tô errado ou tô certo? Sim. Que é a questão hoje, isso é estatística, mesmo. a gente tá com mais de 50% dos cristãos nas bets, né? Jogando tigrinho, jogando um monte de coisa aí. Eu fiquei sabendo agora, foi feita uma pesquisa, eu li algo por cima, não li a pesquisa inteira. Mas, por exemplo, porque o que influencia pessoas a jogar são influenciadores, jogadores de futebol, pessoas que têm muito seguidor em... uma pessoa obcecada em influenciadores digital diz que o cérebro dela é semelhante ao de uma anta, que ela não consegue mais raciocinar, então ela se espelha naquele influenciador e tudo que ele diz e fala é como se fosse uma religião. A vida dele é seguir aquela pessoa, o que ela veste, o que ela come, onde ela anda, o que ela quer saber daquela celebridade. E muitas das vezes esse consumo de tela vai gerando fugas. E quando a pessoa cai que nem domingo agora, eu e minha esposa tratamos um assunto de uma família, o jovem o agiota estava lá, dizendo que ia pegar ou ia matar por R$7.000. Ele estava devendo R$7.000. R$7.000 por causa de jogo. Crente, família toda crente. Pegou dinheiro com agiota para jogar em bets. E aí, e outra questão é a pornografia, que eu acredito que esteja ligado, porque tudo é vício, não é? Onde eu tratei uma jovem viciada em pornografia, desde os 12 anos de idade, com 24 anos. E assim, ela conseguiu, né? Eu não sei se eu falei certo, mas eu falei, eu gostaria de orar por você e dizer que você nunca mais vai acessar pornografia. Mas eu falei do vício, eu falei... Sim. E aí o senhor me corrige. Que é aquela questão, o vício da pornografia, ou o vício do jogo, ele é semelhante ao vício da droga. É um processo de libertação. Claro que eu posso orar, o Espírito Santo pode agir, mas a mente dela vai querer aquele acesso. E pode haver fuga no meio de toda essa sobrecarga ainda, a pessoa querer algum lugar para descarregar alguma coisa, além do que ela já está vivendo. Pode acontecer? Primeira coisa, a questão das bets, né? A questão das bets a gente precisa entender o seguinte, não precisa nem ser inteligente. Basta não ser burro para compreender a seguinte situação. Quanto que custa um anúncio simples num Facebook? Esses que a gente faz aí para alcançar a nossa região. Já tem um valor. Quanto que é um anúncio para que todas as vezes que você abra ele esteja ali? Quanto que custa trazer um jogador de futebol estrelado para fazer isso? Quanto que custa para desenvolver a plataforma, o software para executar isso? Quanto que custa para manter funcionários trabalhando nessas plataformas? Então, tudo isso, e quanto que vai gerar? Um dono de plataforma dessa não vai entrar se não tiver um valor exorbitante de lucro. Vai sair mesmo desta pessoa que está jogando. Então, já começa por aí. Se a gente pegar aqui 100 números, né, e de repente sortear o papelzinho aqui, a chance de aquilo realmente não ser enganoso é muito maior se a gente fez o processo dizendo, olha, isso aqui não é enganoso. Agora, como que um centro numérico computadorizado vai... o algoritmo vai errar para a pessoa que está jogando.
Então, é assim, são inúmeras pessoas que eu atendo clinicamente, pessoas que perderam 40 mil, 50 mil, 400 mil reais. E aí só para quando está no fundo do poço. Então, assim, essa compulsão, ela é alimentada pela ilusão que realmente eu vou sair na frente das outras pessoas. Isso é um estigma de sobrevivência que a gente já traz desde os tempos antigos. Quem não conseguia algo privilegiado lá nas savanas africanas, morria de fome. Então parece que nós, seres humanos, e principalmente o Brasil, o país do jeitinho, o país de sempre ter que estar à frente, né? Então, assim, pessoas que acham que ultrapassar um sinal vermelho não tem nada a ver. Então, quer dizer, essa pessoa ela está roubando ali aquele momento, porque ela não... por que é dito que os políticos roubam muito mais? Porque eles estão em evidência e eles têm mais acesso a valores. Então, assim, essas pessoas que querem aproveitar, elas não vêm de Marte, Júpiter, Saturno. Você vai ver quantos motoboys que de repente olha de um lado, olha do outro e atravessa o sinal vermelho. Cada vez que eu infrinjo uma lei, no mundo espiritual eu estou deixando coisas abertas. Né? Então é assim, o rapaz bateu na traseira do carro da minha esposa, aí pegou e disse assim, à noite, só os dois, e ele pegou e disse assim, olha, eu acabei de ser roubado, não tenho dinheiro, e não tenho celular, não tenho carteira, né? Não tenho nada disso. Aí pegou, deu um endereço lá e a gente foi na residência, é claro que não existia. Então é assim, muitas vezes essas pessoas são entregues a essas coisas. E quando você volta lá no Éden, né? Quando você volta no Éden, a serpente diz, não, peraí, não é nada disso que Deus está falando. É que você vai ser Deus como Deus. Pronto, caiu. Então sempre há uma promessa por trás dessas situações, né? E a pessoa fica focada que eu vou conseguir, e agora olha a frustração das pessoas. Sim, exatamente. Né? O sentimento de ser enganado. Uma coisa sobre jogo que eu sempre digo, que isso é filosofia de todo jogador. A casa nunca perde. Uhum. Exatamente. Então, qualquer ser inteligente sabe que você nunca ganha da casa. Uhum. A casa sempre vai estar lucrando em cima da desgraça dos outros. E a gente vê hoje, por ser liberal, né, porque o governo autorizou, é muito importante a gente frisar que a maioria da dono das bets são o crime organizado. Então, quando você está jogando determinadas bets, você está alimentando tráfico, você está alimentando prostituição, você está alimentando morte, você está alimentando as trevas. Aí você chega ético para jogar o jogo, mas quem criou não é ético. Não é ético. O que está por trás é absurdo. É casas de prostituição, N coisas que estão ligadas a um jogo. Aí o cristão hoje, né, ele está... E aí a gente tem outra coisa que é uma fuga, porque automaticamente é a pornografia, né? Que está muito em alta. Eu já fiz live, eu acredito que o senhor também. Quando a gente toca nesse assunto, como as pessoas estão viciadas em pornografia. E aí a gente sabe toda a imoralidade que existe por trás da pornografia, mas a pessoa ela não consegue se libertar daquilo. E aí? Pode ser um escape, muitas das vezes, diante de toda essa sobrecarga, a pessoa querer descarregar na pornografia. Como é que o senhor vê a pornografia? A pessoa que é viciada em pornografia é como se ela tivesse um cérebro infantil. Nossa. É como se tivesse um cérebro infantil pela seguinte questão. A criança, quando quer alguma coisa, quer uma pipoca, quer alguma coisa, o que ela faz? Ela chora, ela bate o pé e ela quer. Por quê? Porque ela não quer saber se ela vai almoçar meio-dia e ela vai comer uma pipoca 11h30. Ela não quer saber. Para ela só consegue ver aquilo. Então, a pessoa viciada em pornografia, ela quer prazer a qualquer custo. Ou seja, está no trabalho, ali é o momento de focar no trabalho. Mas o cara dá um jeito de ir no banheiro. Por quê? Porque ele quer ter prazer a qualquer custo. Quem é que faz isso?
é uma criança, é um pré-adolescente. Então a primeira coisa é começar a perceber que você já não é mais infantil. Você não precisa ter prazer a qualquer custo. Porque senão você vai ficar com o capim, e eu já fiz isso, trabalhei quando era piá no Jockey Club, trabalhando com cavalo. Basta você pegar uma cenoura, basta você pegar ali uma radite e puxar aqui, ó, que o cavalo vem atrás, ele vem atrás. Então, assim, as pessoas estão sendo escravas daquilo que realmente ela quer prazer a qualquer custo, a qualquer momento. Mesmo que depois a tragédia seja grande. A gente vê, né, muitas das vezes o acesso de mulheres que descobrem que o marido está na pornografia, homens que descobrem que a mulher está na pornografia, porque a gente trata muito isso que o homem, né? Sim. Mas hoje o acesso é os dois. A gente não vê uma pessoa na pornografia, a gente vê o casal, o homem e a mulher estão muitas das vezes no par igual de acesso. Talvez o homem mais, mas a mulher também procura pornografia. E aí a gente vê o seguinte, a exposição disso, eu acho que destrói a alma de uma forma absurda, né? Eu tratei um caso de um jovem uma vez, que ele falou que todas as vezes que ele tem acesso à pornografia, ele fica muito nervoso no outro dia. A pessoa olhou para ele, ele já quer brigar. E ele sentiu que o sintoma disso, daquele nervosismo, daquela... Aí a gente vê homens, né, que é a segunda coisa que mais destrói casamento no mundo, né? É a falta é a terceira, na realidade, é a falta de intimidade. Homens que não procuram mais as esposas, esposas que não procuram mais o marido para ter relação, porque estão se satisfazendo diante da pornografia. Então a gente vê que é um assunto que hoje parece um tabu você falar essas coisas dentro do âmbito religioso, mas que está destruindo as pessoas. E muitas das vezes é uma fuga por causa dessa sobrecarga, né? A pessoa está sobrecarregada e não consegue se ver livre dessas coisas. Em vez de ela sair para buscar uma solução, criar caminhos novos, se desconectar dessas coisas para recomeçar as coisas diferentes, parece que elas estão se afundando cada vez mais. Né? A gente sabe que precisa de libertação. Né? No âmbito psicológico, o que tem que fazer? No âmbito psicológico, a propaganda da pornografia, ela cumpre assim de uma maneira satisfatória. Por quê? Porque assim, a mulher ela sustenta a indústria dos cosméticos. O homem sustenta a indústria da pornografia. E o vício, ele é tão intenso porque ali você está vendo uma propaganda virtual de uma mulher que praticamente está totalmente feliz diante das câmeras, realizando coisas que talvez a esposa não vai de maneira nenhuma realizar determinadas situações. E as pessoas elas acreditam nesses fatores irreais porque não consegue perceber que a mulher está recebendo dinheiro para isso. Né? É o pior. Então a mulher tá. E aí o cara. A mulher é um personagem. Está sendo paga aí o pra cara fazer quer emplacar isso como que se fosse na esposa dele. Ou vice-versa, da mulher querendo emplacar isso no homem. Né? Então é assim. Características também. Por que esse rapaz falou que ele fica extremamente irritado? Porque enquanto ele está vendo pornografia, enquanto está se masturbando ou vendo pornografia, ele vai se sentindo um lixo, ele vai se sentindo uma pessoa extremamente incompetente, vai se fechando, e cada vez que essa pessoa vai se fechando dentro de si, ela não consegue desenvolver as coisas que ela tem que desenvolver, consequentemente, ele sabe que ele tem capacidade para fazer, mas ele tem uma ira dentro dele porque ele não consegue realizar. Por quê?
porque o causador, uma das causas, pode ser ali a pornografia. Isso faz com que haja pessoas muito introspectivas. Imagine um adolescente que de repente vai jogar bola, ele é ruim, as pessoas não escolhem ele. Vai fazer alguma outra coisa entre outros colegas, os colegas ficam tirando ele. Então, assim, é como se ele tivesse sufocado onde ele não tivesse prazer. A partir do momento que ele conhece a pornografia, ele pode ter ali um alívio de todas essas tensões. Agora é assim, né? O que eu penso, né? Eu penso assim que muitas dessas situações, compulsões alimentares, vício de pornografia, dependência química, a raiz não é a mudança de comportamento agora, mas a raiz está lá atrás. Traumas não resolvidos, gritos que não foram ouvidos, pedidos de socorro que foram sufocados. Então, muitas vezes na dependência química você trata traumas e você acaba com a dependência química sem chegar no trauma. Então isso é incrível. Então tem muitas pessoas que todas as vezes no momento do ato sexual eles não conseguem desenvolver. Às vezes tem uma ejaculação precoce, às vezes tem uma disfunção erétil, e às vezes não é porque tem diabetes ou tem pressão alta. Porque às vezes na primeira situação que ele foi ter o ato sexual com alguém, a moça olhou o pênis dele e falou: cara, esse teu pênis é muito pequeno, não dá pra nada. E aí acabou o cara. Isso fica preso nas conexões neurais, que todas as vezes que ele for ter uma relação sexual, se ele não tratar isso psicologicamente, ele não vai ter êxito. A gente está num momento também, para nós concluirmos, né? Temos 7 minutos. Passa tão rápido. A gente precisa levar a pessoa... por exemplo, eu digo assim, vamos fechar esse assunto para entrar na questão, porque agora está em alta a questão das crianças sendo internadas por causa do excesso de tela, né? Eu só queria tocar um pouco nesse assunto com o senhor, mas vamos fechar esse assunto. Que assim, a gente sabe que é um vício e o senhor tocou em algo aí, então vamos ficar aqui. Vamos lá. Eu digo hoje que droga é mais emocional do que o vício. Então, como o jogo é uma droga, a pornografia é uma droga, o vício em bebida, em entorpecente é uma droga, a gente vê que muitas das vezes é algo que não foi tratado, que aquilo ali traz a satisfação momentânea, né, que faz a pessoa se sentir bem naquele momento, né? E é por isso que a gente vê a necessidade, né? O doutor Ivan, que está aqui na minha frente, é meu terapeuta e da minha família inteira, da necessidade de fazer terapia, né? Eu sempre falo, se as pessoas soubessem como é bom fazer terapia, elas quebravam o bloqueio. Não, meu terapeuta é Jesus. Meu terapeuta é meu joelho. Mas muitas das vezes, numa conversa, num abrir essas lacunas que tá lá dentro da alma, a pessoa ela vai se encontrando e aquilo que ela busca na droga, na prostituição, na pornografia, no vício do jogo, ela vai ter aquilo sanado e não tem mais necessidade. Eu sou livre, né? E aí vem essa necessidade. O senhor acha que existe muito tabu ainda no nosso meio sobre essa questão? Eu estou fazendo terapia? Existe, né? Existe porque, assim, a pessoa imagina que uma pessoa que procura um psicólogo, ela é fraca emocionalmente, ou que, de repente, ela poderia passar aquela situação sozinha, ou com Deus, ou com a igreja, mas se enganam as pessoas, porque se a gente for pegar CEOs de grandes empresas, pastores, líderes, todos eles fazem um processo terapêutico, porque a terapia não é para socorrer alguém que se arrebentou somente, mas ela trabalha muito na questão da prevenção. Eu vou te dar um exemplo de uma moça que ela chegou para mim no gabinete pastoral e eu estava saindo daquela igreja para poder ministrar em outra igreja. E ela já chegou descarregando. Ela disse assim: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei assim: olha, eu vou te atender ao longo da semana
porque eu tô sem tempo agora. Aí ela, não, tudo bem, eu só queria que você me ouvisse. Ela falou assim, eu fui abusada assim, 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 e me explicou. Eu falei assim, eu não vou ter tempo para poder te dar o respaldo nesse momento. Mas eu só quero lhe dizer uma frase de Sartre, Jean-Paul Sartre. De Deus não tinha nada, assim no que diz respeito teologicamente. Mas olha a frase do cara. E eu peguei e falei para ela. Quero que você pense nessa frase ao longo dessa semana. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. Tudo bem, fulana? Ela, tudo bem, tudo bem. Aí peguei, dei um abraço nela, fui ministrar. A semana passou. Na outra semana, eu estava na mesma semana eu estava na igreja, ela não estava. No domingo, eu saí novamente para ministrar fora. Fiquei sabendo que ela pegou o microfone, pediu a oportunidade e ela disse assim, olha, eu quero dizer que há tantos anos a minha alma estava doente. Eu passei por um abuso, ninguém sabe disso. Hoje eu já sou uma pessoa já de 30 anos, mas o pastor Ivan me falou uma frase. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. E eu quero te dizer que essa frase curou a minha alma. Eita. E a pessoa ficou curada. Então é assim, nada vai anular a glória de Deus. Porque quem é Freud comparado a Deus? Quem é Jung comparado a Deus? Né? Então é assim, não existe alguém que se compare a Deus. Nada pode roubar a glória de Deus. Então entenda que a psicologia, a medicina, tudo foi colocado para que a gente possa usufruir. E a psicologia clínica, ela começou com dores, com distúrbios, com transtornos. Hoje eu atendo ginastas, hoje eu atendo jogadores de futebol que não têm trauma com o passado. São pessoas que querem melhorar a sua performance. Então hoje a psicologia clínica, ela está num nível, né, e eu falo do EMDR, de uma forma que hoje a psicologia avançou muito. Então hoje, você sabe, as pessoas que muitas vezes a gente acaba conversando sobre determinadas circunstâncias e processos de cura que acontecem de uma maneira. Por que eu estou dizendo que você conhece? Porque quando você vai comigo, ou melhor, quando eu vou com você, por exemplo, nos Ribeirinhos, Peru, Colômbia, Amazonas, são as próprias pessoas que eu atendo que vêm falar com você, dizer o que aconteceu, não que eu tenha ido falar para elas, né? Então, é pedir ajuda, né? E muitas das vezes essa sobrecarga, esse caminho que você precisa, né, reconstruir, esses pontos que você precisa desconectar, muitas vezes uma orientação, uma palavra, né? Sim. Eu costumo dizer, ontem ainda tratando uma pessoa, né, eu não sou psicólogo, tá? Eu atendo no âmbito pastoral. Eu coloquei, tá fixado aí o telefone do Dr. Ivan, quem precisar entre em contato com ele, não é porque ele é meu terapeuta, mas todos, que nem ele falou, a gente faz um trabalho no Amazonas que existem histórias ali que o Dr. Ivan trata que deveria levar 6 sessões, 10, que são... E talvez até 5, 10 anos, né? E muitas das vezes numa sentada ali, a pessoa sai transformada. E a gente tem muito testemunho lá, né? É muita gente, desde crianças a idosos, que num tratamento de ser ali levada ao trauma, sair dali dizendo, eu não tenho mais isso, eu estou liberto. Então, quer dizer, um bloqueio mental, é algo que está dentro da gente. E ontem eu tratei um caso de uma jovem, né? Eu me sinto feia, eu me sinto uma pessoa horrível, eu estava numa reunião e nessa reunião eu não consegui falar nada porque eu estava me sentindo feia e tal. E eu falei, eu quero saber se isso existe, né? Vamos, o Léo disse que pode ir. Vamos mais um pouquinho aqui. Só não posso passar das 4 hoje. Então vamos lá. A questão é a seguinte. A pessoa ela pode criar uma dor e manter aquela dor por se sentir bem na dor? Eu acho que isso, você entendeu?
Por exemplo, Entendi. ela criou um aspecto, eu sou feia, e aquilo traz um ambiente para ela, uma sensação para ela de se sentir bem sendo feia. Como eu tratei outro caso, e aí eu vou passar para você, de uma pessoa que ficava mal-humorada o dia todo. E aí o marido perguntava, mas por que você está mal-humorada? E depois ia descobrir que era por algo insignificante. Quer dizer, ela trazia todo um ambiente de mau humor, para casa ficava mal-humorada, e parece que a pessoa gosta daquilo, entre aspas. Pode acontecer isso da pessoa, ela querer sofrer. É aquela coisa que a gente tem no cristão, que a gente ouve muito isso na igreja, né? Quando as coisas estão tudo bem, você tem que rever. Mas qual é o problema de estar tudo bem? Pois é. Não é? Eu tenho que estar sofrendo para que as coisas estejam bem. Então é assim, vamos lembrar de algumas situações, né? A partir do momento que eu cresço num ambiente de briga, desde criança, o meu cérebro ficou viciado nas conexões, nas reações neuroquímicas do cérebro. Então, e essa questão neuroquímica do cérebro, o cérebro fica viciado em um comportamento como se ele estivesse sendo dependente de uma droga. Então, nesse sentido, a pessoa, ela sim, ela pode começar a criar confusões com o marido ou com a esposa, não porque ele quer, porque de maneira inconsciente o cérebro está viciado naquelas reações neuroquímicas e parece que sente prazer quando tudo vai mal, quando há discussão. E assim, a casa da gente é o lugar onde a gente recarrega as baterias. Então, se a pessoa não tem descanso nem fora nem dentro, tem que rever essas coisas. A segunda coisa que você comentou a pessoa pode criar algo para beneficiar, mesmo sendo algo ruim? Bem, todos nós sabemos que a depressão mata. Todos nós sabemos que a depressão é uma doença séria, que precisa ser tratado de diversos âmbitos profissionais. Né? Então, assim, desde situações simples para alguém que a gente orienta para trabalhar ali, de repente, num orfanato, até questões medicamentosas. Então, é muito séria a questão da depressão e que sim pode levar à morte. Agora, pensa comigo, alguém que não passou por depressão, os filhos não vinham em casa, ninguém vinha em casa. Quando ficou sabendo que essa pessoa ficou com depressão, o que ela percebe? Todos os filhos rodearam ela. E sempre, toda semana, tinha alguém com ela. Quando a depressão vai embora, de maneira inconsciente, ela percebe que os filhos já não estão dando mais aquele apoio. Nesse sentido, é válido, de maneira inconsciente, não racional, manter uma depressão para ter as pessoas próximas. Entendeu? Então ela traz aquela sensação de novo para que as pessoas enxerguem ela como enxergar no momento da dor. Como uma doença também, mas né? Por favor, vocês que estão assistindo, por favor, isso é a exceção da exceção. Não pegue isso que eu falei fora de contexto. Lembre-se que antes eu falei bastante. Depressão é algo muito sério. E assim, hoje, para a gente concluir, agora vamos concluir. A gente está vivendo, vamos pegar esse último tópico, assim, um surto psicológico nas crianças. Né? Explodiu agora essa semana N casos de crianças sendo internadas por causa... tem um caso de um de 10, tem um de 12, isso é o que foi publicado em jornais e tal. Por excesso de tela, né? O que está fazendo, na sua visão, não, né? A gente não conversou sobre isso, mas o que os pais, qual é o posicionamento? É o pai, é a criança, o problema? Qual é o problema nessa questão, né? Porque eu vejo assim, como pai, eu vou dizer eu, pastor Carlos, que tenho lá 2 adolescentes e uma criança em casa. Eu preciso me esforçar, e eu estou lutando por isso, para abrir mão de tudo e jogar bola com eles na esquina de casa, e andar com eles, fazer coisas diferentes, né? A Raquel também, a minha esposa, para que a tela não seja... Por quê? Porque senão é mais fácil, tá tudo quieto em casa. Onde é que os filhos estão? Na tela. Tá dentro de casa. Daí você pensa assim, já vem essa questão, tá dentro de casa. Mas muitas das vezes o que está sendo
o prejuízo que isso está gerando na mente de uma criança hoje é absurdo. E a gente vê que muitos pais já perderam o controle dessa questão. E é uma doença, eu acho que está adoecendo. É uma geração inteira que já está crescendo doente. Eu não sei como é que o senhor enxerga isso. Eu vejo da seguinte forma: criança e adolescente clama por regras. Clama por regras. É o contrário do que se pensa, que uma criança quer viver sem regras ou coisa do tipo. Crianças e adolescentes, eles clamam por regras. E quem é que colocam as regras? São os pais. Aí o que ocorre? Há uma terceirização da educação. E da educação não no sentido de ter conhecimento de livros. Eu digo a educação como se portar, como realmente ver o outro, palavras como desculpe, perdão, muito obrigado. Então, o que ocorre? Esse âmbito que pertenceria aos pais, eu tenho crianças que fizeram já troca de papéis com os pais. Pai, eu quero conversar com você, mas você não solta esse celular. E ao contrário. Com 13, 14 anos. Mãe, por favor, mãe, eu queria ver com você isso que eu estou conversando, mas você não solta o celular. Então é assim, o que eu preciso fazer, eu não vou fazer, eu vou terceirizar. É muito mais fácil jogar a responsabilidade no outro. Por exemplo, uma criança, aí as pessoas vão perguntar, mas por que uma criança cresce se afastando muito do pastor, tendo até medo de confessar algumas coisas ao pastor, pedindo ajuda ou coisas do tipo? Porque quando a criança está lá com 2, 3 anos, é óbvio que ela vai estar no culto, a linguagem não está do nível delas. Aí é claro que ela vai se mexer, é claro que ela vai querer ir no banheiro, é claro que ela vai querer correr. O que é que a mãe faz? Olha a cara do pastor que está te olhando. Ele não gosta de criança se mexendo na igreja. Agora imagine eu que já tenho a cara fechada. Mas graças a Deus que as crianças vêm e se penduram no meu pescoço. Então os próprios pais vão criando um abismo, como quem diz. As pessoas só vão gostar de você se você realmente for uma pessoa quietinha, se você isso, não explicando o benefício que uma boa educação pode abrir portas. E sempre através do medo. Eu cresci com medo do boitatá, do lobisomem e do velho do saco. Então, quer dizer, quando isso, a criança é gerada por medo, já não há mais limites. E além disso, essa falta de regra, esse combinado, vai prejudicar essa criança lá na vida adulta. Criança ama combinado. Criança ama. Quando você estende a mão e diz assim, combinado, criança ama isso. Só que o que acontece? O caminho da ameaça é muito mais rápido. O caminho da terceirização é muito mais rápido. Veja aí o celular. Né? Pela Associação Americana de Psiquiatria, uma criança não poderia ver um celular, só poderia ver pelo menos ali 5, 10 minutos de celular depois dos 3 anos. Então, quer dizer, inúmeras cores passando e eu, como criança, sou eu que programo. Então, você imagina como é torturante para uma criança chegar na escola e não é ela que escolhe a programação, mas é o professor que está em um quadro verde com um giz na mão e é o professor que vai datar a programação. É ele que vai escolher a programação. Então, quer dizer, não há estímulo na criança. E a criança está habituada com o córtex frontal cheia de dopamina, porque são coisas que lhe dão prazer. A partir do momento que chega numa sala de escola, eu vou ter que concentrar a minha memória naquilo e fazer algo que não me traz prazer. Eu estou observando isso, muitas vezes, com crianças que vão ser batizadas, de 12 anos para cima. Os adultos, pela maturação que tiveram e de outra geração que vieram, eles estão focados naquilo que eu estou falando. Esses pré-adolescentes e adolescentes que estão vindo, eles estão virados para um outro lugar, mesmo tendo a revista na mão e coisas do tipo.
Né? Então, é assim, foi alimentado isso desde criança. É muita coisa. Meus irmãos, nós temos que chegar no fim deste podcast. O número do Dr. Ivan está aí fixado, né? Você que precisa de ajuda. Eu vejo aqui pelos comentários, muita gente precisando de ajuda para a família, né? Meu marido é grosso, meu marido isso, meu marido é manipulador. Teve acho que 2 ou 3 irmãs, né? E teve uma irmã que falou, não, mas eu casei virgem com meu marido me traiu. São N situações, né? Cada ser humano tem o seu mundo, e aí é que nem o filho que exige muito do pai, e não entende muitas vezes por que o pai é daquela forma. E o pai é o espelho do avô. O pai só está dando o que ele recebeu. Então, assim, é muito complexo essas coisas, né? A gente exige muito, a gente quer muito, mas não sabe o porquê que ele é assim. Por que ele age assim, o que aconteceu na vida dele. Então, assim, são N situações e cada pessoa tem um mundo dentro dela que precisa, a pessoa precisa se encontrar dentro dela. E aí entra, né? O que eu sempre digo é que todo ser humano tem feridas na alma. E quando você consegue tratar essas feridas, você consegue levar uma vida mais leve. Doutor Ivan, deixe suas palavras. Muito obrigado por participar do Eu Acredito. Nós trabalhamos aqui estafa mental, falamos bastante sobre traumas. E eu fico imaginando assim que o trauma... Empresta o seu óculos para mim aí, por favor. Meu Deus, está tudo arranhado. Imagine que esse óculos aqui, ele está limpo, perfeito, e eu consigo ver todas as coisas que estão diante de mim. Todos os detalhes. O trauma é como que se alguém molhasse a mão no barro e fizesse isso aqui, ó. Então vai ficar respingos que eu estou vendo tudo que está na minha frente, mas eu não consigo ver a plenitude. Eu consigo ver que existem coisas que não permitem com que eu veja o que eu deveria ver. Nesse exato momento, são filhos que talvez por uma palavra errada do seu pai, não consegue abraçar o pai e dizer, pai, eu te amo. São filhas que de repente passou em um momento que contou algo para a mãe e a mãe não acreditou. Mas isso, eu quero te dizer que isso não anula o amor que sua mãe tem por você, o amor que seu pai teve por você. E é possível, seja através de uma psicoterapia, seja através de uma busca intensa por Deus, é possível que as lentes da sua alma sejam limpas, para que você possa ver as pessoas como realmente elas precisam ser vistas por você, não através de ameaças ou outras coisas, né? Meus irmãos, eu gostaria de pedir a todos, né, que se inscrevam no canal. Eu mesmo, acabei de ver aqui que eu não estava inscrito, mas eu sou inscrito. Eu vou contar para o Fábio, isso é uma blasfêmia. Mas o que acontece? O YouTube está desinscrevendo as pessoas. Ah, entendi. YouTube. E para você comentar aqui, você precisa estar inscrito. Então, se inscreva no canal. E às 14 horas nós entraremos ao vivo com o pastor Zait. Vai ser muito forte. Nós vamos falar aí sobre o caso do Epstein, né? Um dos maiores escândalos aí que está abalando os Estados Unidos. E eu creio que vai ser tremendo. Obrigado, doutor Ivan. E não deixe de se inscrever. Eu acredito na minha geração. Deus abençoe a todos. Essa nação